da Serra, quero saudar a todos e todas, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Compartilho com vocês o lema da semana, Filipenses capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Bom dia! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esta celebração da Semana Nacional da OASE. Neste ano, vivenciamos um tempo diferente, com muitos desafios e que geraram inquietações e angústias. Como OASE, tivemos que suspender o encontrar-se, mas sempre mantivemos o sentimento de comunhão, também com criatividade no servir e no dar testemunho no tempo presente. Nos alegramos em celebrar a certeza de estarmos em comunhão com muitas irmãs através dessa celebração, mas especialmente em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, animadas e animados pelo Espírito Santo, celebramos a palavra que nos une e que está registrada no Evangelho de João 15,16, lema da nossa igreja neste ano, e que diz o seguinte: Jesus Cristo diz: eu escolhi vocês para que deem fruto. Que esta palavra de Jesus seja alimento para nosso pensar e agir. Abençoada celebração a todos e todas nós. Nós estamos reunidas e reunidos em nome do Deus Pai, Criador e mantenedor da vida. Em nome do Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, nosso auxiliador e consolador. Amém. Queremos agora confessar os nossos pecados. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Por isso queremos reconhecer diante de Deus que somos pecadoras e pecadores e confessar o nosso pecado, implorando pela misericórdia de Deus para que a nossa vida encontre salvação. Oremos. Deus de misericórdia, nesta celebração lembramos com alegria das sementes do Evangelho que recebemos abundantemente de Ti, mas que nem sempre semeamos incondicionalmente na vida do nosso próximo. Temos sido fracas e fracos na fé ao escolhermos o solo aonde lançar a Tua palavra. Pré-julgamos para ver quem merece ou não a nossa ajuda. E por causa disso, muitas vezes
deixamos de anunciar e praticar o teu amor. Por isso pedimos-te perdão. Tua palavra nos convoca a produzirmos os bons frutos, mas confessamos que somos impedidos de fazê-lo por causa do nosso egoísmo, ganância, injustiça, intolerâncias, extremismos, vaidades, mágoas e preconceitos. Perdoa-nos por isso, ajuda-nos a superar esses nossos limites e a prosperar na promoção da vida plena para todas as pessoas. Deus da justiça, reconhecemos que pecamos constantemente contra Ti e contra o nosso próximo, em palavras, pensamentos e ações. Isto nos envergonha e condena. Sabemos que merecemos o Teu castigo, mas, pela graça ofertada em Jesus, imploramos por piedade. Por isso, pedimos-te perdão. Dá-nos o teu Espírito Santo para que andemos em vida nova e sejamos as promotoras e promotores dos sinais do reino neste mundo. Que nossa vida seja uma colheita farta dos bons frutos do agir do Espírito Santo, produzindo a verdade, a justiça, a bondade, a pureza, a misericórdia, o perdão e a reconciliação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para quem confessou seu pecado em humildade e arrependimento sincero, eu anuncio o perdão de seus pecados a partir das palavras do apóstolo Paulo que lemos em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nesta graça imerecida que é o perdão de Deus, somos libertas e libertos em Jesus Cristo para produzirmos os bons frutos do amor, umas para com as outras e uns para com os outros. Amém. Libertas e libertos pelo perdão gracioso de Deus, deixamos de olhar apenas para nós, mas nos solidarizamos por aquelas pessoas que sofrem no mundo com a falta de justiça, amor e paz. Por isso clamamos ao Senhor, implorando por piedade. Deus sempre ouve o clamor do seu povo. Não nos deixa sozinhas ou sozinhos com nossas aflições e sofrimentos. Deus se compadece da sua criação de tal forma que padeceu na cruz para dar vida e esperança àquelas e àqueles que nele creem. Por isso podemos jubilar com grande alegria, confiança, cantando glória. Oremos. Querido e bondoso Deus, em todos os tempos, sempre orientastes o seu povo, superando suas crises e colocando-te junto dele. Hoje nós também precisamos da tua presença, orientação e sabedoria. Por isso te pedimos, abra o nosso ouvido e coração, para que a tua palavra encontre solo fértil em nossa vida e possa também frutificar para que o mundo creia, seja salvo e o teu nome seja exaltado sobre todos os nomes. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, te pedimos. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu.
Leitura de João, capítulo 15, versículos de 1 a 9. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E de todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estimada comunidade, ouvir e refletir sobre a palavra de Deus é sempre muito especial, pois é um momento em que podemos meditar e nos aproximar mais de nosso Pai. Estamos na Semana Nacional da Oase, início da primavera, estação na qual as flores começam a desabrochar, algumas plantas brotam novamente, há muitos aromas e cores na natureza. A primavera, como todos sabem, vem após o inverno, cuja estação é fria em alguns lugares, ou como aqui, muito seca. Muitas plantas hibernam, ficam sem folhas, parecem mortas. O inverno é um desafio para as plantas. Elas resistirão ao clima extremamente frio? Elas irão resistir a tantos meses sem chuva? Será que irão brotar novamente? Nós também estamos vivendo um tempo diferente, uma longa estação de hibernação por causa de um vírus. Um tempo de afastamento social, longe de familiares, de amigos, de colegas. Tempo de muitas restrições e cuidados. E nós, vamos resistir a esse tempo? Como sairemos dele? Conseguiremos sair fortes, dispostos a recomeçar? Creio que possamos encontrar a resposta na leitura bíblica que ouvimos hoje, no fato de termos permanecido ligados à videira ou não. Jesus, em seus ensinamentos, usa parábolas, metáforas, histórias, para podermos compreender melhor a sua mensagem. Os elementos da natureza estão presentes muitas vezes, fazendo comparações conosco. No texto de hoje, Jesus afirma que Ele é a videira e nós somos os ramos, os galhos. Se analisarmos uma planta, perceberemos que há diferentes tipos de galho. Eu quero citar alguns. O primeiro galho seria o galho seco. É o galho que se quebrou, que não está ligado à planta. O que acontece com esse galho? Ele seca, ele não produzirá mais frutos e será jogado fora. Só servirá mesmo para fazer fogo. O segundo é o galho verde. É aquele galho que, mesmo estando ligado à planta, está verde, mas não produz frutos. O terceiro galho
é o que produz frutos muito bonitos. Mas, quando nós colhemos, partimos, percebemos que estão estragados, às vezes secos, bichados. O quarto galho é aquele que produz frutos bons, mas em pequena quantidade. E o quinto galho é aquele que produz frutos com fartura. Às vezes os seus galhos chegam a se dobrar de tão carregados de frutas saudáveis. Comparando ao texto da videira e dos ramos, como seriam as pessoas que representam esses diferentes tipos de galho? O primeiro galho, o galho seco, que não está unido à videira, à planta, seria aquela pessoa que não é cristã, que não acredita na salvação em Jesus Cristo. E como diz o versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e secará. O segundo, aquele galho verde, que não produz frutos, podemos comparar com aquele que se diz cristão. Talvez tenha sido batizado, mas não produz os frutos que Deus espera dele. Não conhece a palavra de Deus e não a pratica. E o que se fala no texto bíblico do ramo que não dá fruto? Ele o corta. O terceiro galho, que produz frutos estragados, que só tem aparência bonita, poderia ser comparado ao cristão que vive de aparências. Frequenta a igreja, se diz muito religioso, mas só da boca para fora. Após o culto, esquece o que ouviu. Trata mal sua família, seus empregados, explora as pessoas, é egoísta, não se importa com ninguém, somente com ele mesmo. O quarto galho, que é aquele que produz frutos, seria o cristão que pratica boas ações, mas que poderia fazer mais, do qual Deus espera que se coloque mais a seu serviço e dos outros. É o galho que, como diz o texto, é podado para produzir mais frutos. E quem faz essa poda? O agricultor, como diz o texto, Deus. Deus faz obras, mexe em nossa vida, faz poda, muitas vezes até uma poda radical, uma poda que machuca, quando Ele acha que nós precisamos, quando nos consideramos autossuficientes, quando somos orgulhosos e egoístas. Essa poda que Deus permite que seja feita pode vir através de uma doença, uma situação difícil, uma perda, ou simplesmente é a consequência de nossos próprios erros, das nossas escolhas erradas. E é através do Evangelho que vamos nos converter, perceber nossas falhas, perceber que deixamos de fazer algo por alguém e nos convencemos que precisamos mudar a nossa vida e nos aproximar mais de Deus e de nossos irmãos. Assim como cada galho dá o fruto da planta ao qual está ligado, nós que estamos ligados a Jesus Cristo, que é a nossa videira, temos que dar frutos de acordo com essa árvore. Em Gálatas 5:22, lemos que o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Por acaso existem frutos melhores do que esses? Vou repetir os frutos para que você possa identificar se eles fazem parte do seu viver e quais você precisa aprimorar, pois muitas vezes precisamos praticar para também colher esses frutos. Os frutos, então, vou repetir: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio.
Quem colhe esses frutos não somos nós. Quem vai colher são as pessoas que convivem conosco. Esses são os frutos da obra de Jesus em nossa vida. Ele é o nosso maior e melhor exemplo. Como igreja, como comunidade, como oásis, como ramos, devemos permanecer em Cristo, a videira. A videira é que alimenta os ramos. No nosso batismo, Deus nos acolheu, nos chamou pelo nosso nome e desde então nos alimenta com sua seiva, para termos vida e produzir bons frutos. Jesus diz: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Essa é a promessa que Cristo faz, que estando unidos a Ele, faremos a diferença onde estivermos. Teremos e proporcionaremos uma vida plena, digna e com sentido. Permanecer em Cristo é mais do que apenas ser uma pessoa batizada. É viver o batismo concretamente, em palavras e atitudes de amor. Permanecer em Cristo é orar, é meditar na palavra de Deus, é se reunir com outros irmãos, mas acima de tudo, permanecer em Cristo é ficar em seu amor. A primavera é um tempo especial, na qual a vida se renova. Assim também deve ser conosco, que possamos florescer a partir do amor de Deus para o amor no dia a dia, um amor que é inclusivo, transformador, consolador, misericordioso e fortalecedor. Um amor que dá muitos frutos, que nós possamos fazer a diferença em nossa casa, no trabalho, na comunidade, colocando os dons que recebemos a serviço de Deus e de nossos irmãos. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra lida, ouvida e refletida, confessemos a fé que nos une nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ofertar é um dos frutos da fé em Jesus, que sacia a fome de outras pessoas. Ofertar é um ato de amor. Quando damos uma oferta a Deus, reconhecemos que tudo o que temos vem dele. Nossa confiança está em Deus, não no dinheiro. Também podemos oferecer a Deus nossa vida, nosso louvor, nossa oração. A Bíblia também fala de ofertas para ajudar outras pessoas. Há mais alegria em dar que receber. Oferecer ajuda, dinheiro, amizade, tempo a alguém é demonstrar o amor de Deus. A oferta é uma forma de colocar nossa fé em ação. Esta oferta de hoje será destinada pela Oásis Nacional. Que o bondoso Deus abençoe as dádivas e pessoas doadoras. Quem quiser fazer a sua doação, pode deixá-la na Marica Dori, onde terá uma caixinha para você colocar a sua colaboração. Agradecemos. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos trouxe novo ânimo e orientação. Por isso, te intercedemos pela Igreja e por todas as pessoas que nela trabalham, sejam lideranças leigas, sejam ministros e ministras, para que não desanimem, mas renovem o compromisso que assumiram com a tua causa, animados por tua palavra. Ouve-nos, Senhor.
Intercedemos, Senhor, pelos grupos da nossa comunidade, de forma especial pelas mulheres da Oase, para seu alvo seja sempre a vida em comunhão, para que cresçam no testemunho da fé e na disposição de se comprometerem e servirem com os seus dons para o crescimento do teu reino. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Todo-Poderoso Deus, intercedemos pelos nossos governantes de nosso país nas 3 esferas, municipal, estadual e nacional, para que exerçam sua função com o objetivo de promover a vida e garantir a cidadania a todas as pessoas, sobretudo as mais desprotegidas, que não deixem desejos pessoais serem maior do que o bem coletivo. Ouve-nos, Senhor. Ouve nossa oração e atenda a nossa súplica. Misericordioso Deus, intercedemos pelas pessoas doentes, enlutadas e solitárias, muitas delas sem rumo na vida, pelas que são prejudicadas por falta de recursos, de afeto e de incentivo, pelas que moram próxima de nós e que muitas vezes ignoramos, a fim de que com o nosso comprometimento tenham o pão de cada dia. Ouve nós, Senhor. Unindo as nossas mãos num gesto de paz e solidariedade, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abençoados e abençoadas são vocês que confiam no Senhor e depositam sua esperança em Deus. Vocês são como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Quando vem o calor, vocês não temem, suas folhas permanecem verdes. Vocês não se afligem no ano da seca, nem deixam de dar frutos. Abençoadas e abençoados são vocês. Pelo batismo, somos chamadas e chamados a dar frutos, de viver o ser pessoa batizada no dia a dia, permanecendo e vivendo em Cristo. Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria e amor. Abençoada semana a todas e todos.